Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua vida, sua casa, sua família, com muito favor. Sim. E eu tenho visto o favor do Senhor sobre o seu povo. Ah, que edificante! Deus honra os seus. É lindo ver. É lindo. É lindo. Sabe, as pessoas começam a trilhar esse caminho maravilhoso da fé. E elas são tomadas de esperança, de paz, de alegria, de sonhos. E começam a fazer coisas que nunca tinham feito. Isso é muito forte para mim. Quando a palavra entra, você vê. As pessoas são encorajadas e elas começam a fazer escolhas diferentes, porque a visão muda. Onde não há visão, o povo perece. É por falta de visão. Que visão? A visão de Deus, a visão do reino, a visão que a palavra de Deus nos dá. Quantas pessoas já disseram para mim, bispa, eu achava que fazer algumas coisas ia me diminuir, ia fazer as pessoas pisarem em mim. Eu tinha uma mentalidade tão diferente. E com isso eu fazia escolhas horríveis. Mas, quando a palavra entrou, eu agora peço desculpas que eu não pedi, eu peço perdão. Eu tenho atitudes, alguém disse assim para mim, bispo, aquilo que você fala era a minha mentalidade. Eu tinha inveja quando eu via alguém avançando. Só que a pessoa diz assim, eu só tenho coragem de falar isso hoje. Porque antes a minha vida era dizer, não tem inveja de ninguém. Não tem. Mas eu queimava as pessoas, ela disse. Falava mal, diminuía. Quando eu via alguém vencendo, eu sempre arrumava alguma coisa para diminuir, para falar mal. Eu queria diminuir, porque na minha cabeça, a pessoa disse, era a única maneira de eu ficar melhor, né? Não é tudo isso. Não é bem assim. Ah, mas também foi mais fácil. Ah, também, se eu tivesse isso aí, eu também faria. Ah, meu pai, o pior é que ainda tem muita gente assim. E ela disse, bispa, você sempre fala que essa visão de se o outro ganhar, eu estou perdendo. Se eu der alguma coisa, vai me faltar. É o resultado de uma mentalidade escassa, miserável. Ela falou, é exatamente assim mesmo. Eu pensava desse jeito. Se o outro ganha, eu estou perdendo. Se eu der alguma coisa, vai me fazer falta. E aí, eu vivia uma vida de amargura, de inveja,
uma revolta interna, porque quanto mais eu tentava segurar, eu não tinha nem, a pessoa dizia, eu não tinha nem o que segurar, e eu ainda ficava lá. E sempre crítica, diminuindo os outros, queimando, porque era muita amargura, inveja. Só que também eu não queria fazer. Por exemplo, ela disse assim, eu estava acima do peso e eu, assim, ficava muito mal quando eu via alguém que estava bem, que estava mais a pessoa estava magra, eu me incomodava. Então, eu usava, ela disse, bispa, eu costumava dizer assim, não, eu me amo, eu amo ser assim. Só que ela falou, eu odiava. Mas o orgulho era tão grande que eu queria mostrar para todo mundo que eu estava muito bem. Mas ela disse, não é que eu estava bem, eu estava muito mal, só que eu não tinha, eu queria, mas não tinha força. Ela disse, isso era para tudo, na minha vida profissional. Ela falou, o bispa, mandou o testemunho, eu era incentivada a fazer cursos para melhorar, que ela trabalhava na área da beleza, trabalha, né? E ela era sempre uma desculpa, ou começava, parava, ora porque não tinha tempo, não tinha dinheiro, e na verdade ela disse, eu era uma pessoa insegura, também acomodada, preguiçosa, só que lá no fundo eu não aceitava meus resultados. Eu queria que as pessoas me respeitassem, eu queria que as pessoas eu queria ser amada, eu queria ser admirada, mas eu não fazia nada. Muitas vezes eu estava só de cara feia, não dava bom dia para ninguém, não tinha generosidade na minha vida. E ela disse que no início, quando ela começou a ouvir o programa, ela falou, eu tinha inveja até de você, bispo. Tinha dia que eu estava com raiva de você. Porque eu olhava e me confrontava tudo, suas palavras, sua imagem. Então, assim, eu sempre fui esse tipo de gente de ficar lá dizendo, não está na minha pele, para você é fácil. Não está na minha pele, para você é fácil. Ela falou, assim, eu não tinha visão nenhuma de uma vida poderosa. Eu vivia nesse mundinho, cheio de derrotas, e tentando mostrar que eu estava tudo bem, mas eu não estava suportando mais. E ela falou que, mesmo se incomodando, ela não parou de assistir. E aí a palavra foi entrando e ela começou a entender, começou a se arrepender e foi buscar a Deus e pedir perdão, tanto que ela mandou o testemunho já no início me pedindo perdão. Ela disse, eu preciso pedir perdão, porque muitas vezes eu falei bobagens, mas eu quero te agradecer, porque ouvindo a palavra, eu fui descobrindo o quanto eu era uma pessoa miserável, lamentável, egoísta, orgulhosa. Ela disse, bispa, tinha tanta coisa para mudar na minha vida que parecia que eu não ia conseguir, porque eu já estava viciada naquele sistema. Mas, graças a Deus, olha que coisa mais linda.
ela se levantou e falou, eu decidi. Um dia que você ainda falou, não adianta você ficar com inveja dos outros. Você tem inveja, mas não quer fazer o que tem que fazer, então você não pode ter inveja. Você não pode se incomodar com o sucesso do outro, sendo que você não está disposta a fazer. E ela disse que aquilo foi horrível, mas, ao mesmo tempo, foi como vendas caindo. Né? Ela começou a ver, é verdade. Ué. Não adianta, estou vivendo uma hipocrisia, porque ela disse que nesse dia eu falei. Às vezes você tenta passar a imagem para todo mundo que está tudo bem. Mas aí dentro só tem amargura, revolta. E, enfim, quando a palavra entra, por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela mudou minha vida, e ela muda a vida das pessoas. Né? A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a mentalidade da gente vai mudando, e vai mudando. E quanto mais você ouve, porque tudo que é ruim entrou por repetição, né? Hábitos errados, escolhas erradas. Nós fomos fortalecendo aquilo que estava nos destruindo. E quando você começa a ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e vai quebrando aqueles padrões, né? Vai sofrendo uma renovação, e começa a fazer diferente, e vai, sem desistir. Você vai vendo mudanças. E foi isso. Ela decidiu ser diferente. A primeira coisa que ela falou que ela realmente tomou a decisão é de ser gentil com as pessoas. Porque ela entendeu, ouvindo a palavra, que uma mente abundante, próspera, rica, a gente vê através de atitudes generosas. Um sorriso, gentilezas, pequenas gentilezas e doação. Né? E ela começou a se forçar mesmo. Ela disse que um dia eu falei, né, sorria pela fé. Não fica aí dizendo, ai, não é o meu jeito, não é a minha personalidade. Conversa, desculpas. Sorria pela fé. Faça pela fé. Faça o que é certo pela fé. O justo viverá pela fé. Não é por sentimentos. Não espere ter vontade de fazer o que é certo. Não seja governada por seus sentimentos. Ai, não tenho vontade. Ué, faça sem vontade. Você não tem que viver por vontades, por emoções, sentimentos. Quero, não quero. Não, você está lendo, está ouvindo. Vai, faz. Vai, faz. É a visão de Deus. E tem gente perecendo porque não tem essa visão. Amor não é sentimento. É óbvio que nós não temos sentimento, por exemplo, para ir lá e ajudar um inimigo, ajudar alguém que te fez mal. E a Bíblia manda fazer. Porque você não tem galardão, recompensa quando você faz para quem você ama. Porque é agradável fazer. Mas fazer por quem assim, você quer distância, né? E aí você vai lá e tem uma boa atitude, paga o mal com bem, perdoa, estende a mão. E ela foi entendendo tudo isso e começou a ajudar as pessoas, a fazer de propósito. Ela falou que ouviu um culto, né, de vida intencional e ela passou a entender que ela precisava fazer
intencionalmente. Ela escolheu a dor da mudança, né? Porque você é quem escolhe a dor. A dor da frustração, da derrota, porque nunca muda. Porque a pior dor é a de nunca nada mudar. E ela escolheu a dor da mudança. E foi fazendo, passando por cima dela. E ela fazia de propósito, passou a fazer de propósito, intencionalmente. Tudo que era muito difícil. Atividade física que ela dizia que odiava, comer direito. E agora ela tinha aquele vício, aquele hábito ruim de começar e parar as coisas. E ela decidiu, chega. E foi. Né? E voltou a fazer os cursos dela. E quando ela pensava em desistir, que estava difícil, ela, não, eu vou até o fim. E é uma história linda. Emagreceu o que ela queria. Diz que está muito bem. Muito bem. Já concluiu 2 cursos na área da beleza. Tem ajudado as pessoas. Está semeando na vida das pessoas. E ela disse, bispa, bem que você fala, né, que uma mentalidade próspera a gente vê com atitudes generosas. E dai ser-vos a dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante e derramada. Deus tem derramado na minha vida. Ela falou. Realmente Deus não pinga, não, Deus derrama. Eu tenho sido favorecida de todas as maneiras. Deus tem enviado pessoas que eu nunca imaginei que eu atenderia. Ela disse pessoas assim que... Ela falou pessoas que poderiam ir em lugares tão assim, mais sofisticados e tal. E ela falou, as pessoas me procuram. E eu, assim, eu estou vivendo coisas assim que eu nunca vivi. Só que eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Eu adquiri essa visão, eu abracei. E foi a palavra. E eu esperneei de início, mas eu vi que não tinha jeito. Eu tinha que fazer diferente. Ah, isso é tão lindo. Deus está falando com você. Sim, Ele tem restauração para você. E é lindo saber dessas histórias, ver Deus se manifestando, porque Ele não falha. Clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Quantas pessoas que já me disseram, eu me privei da glória de Deus por muito tempo, eu demorei demais. Não demore. Não protele. Se jogue em Deus, busque a Deus como você nunca buscou. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Não se distraia. Continue plantando a boa semente. Busque a Deus, dependa dEle. E você vai se surpreender dia após dia com as mudanças. Em nome de Jesus. Não olha para os obstáculos, não olha para as dificuldades. Apenas busque a Deus, porque é uma unção de restauração sobre nós. O favor de Deus tem sido derramado. E Ele tem transformação para você. Apenas creia. A Bíblia diz assim, aqui em Números 27. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade,
para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Uau! Impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dá diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. Que coisa forte! Tinha findado o tempo já de Moisés. E tantos líderes saíram com Josué do Egito. Tinham vivido tantas coisas, viram a glória de Deus. Mas Josué, Deus disse que tinha um espírito. Como o Senhor deu testemunho de Caleb, meu servo Caleb tem outro espírito. Josué viu o que todo mundo viu. Passou pelos milagres e pelas mesmas dificuldades. Só que ele foi perseverante, contínuo, consistente, ficou do lado certo. Não se corrompeu, não se distraiu. E quando chegou a hora de Deus levantar um substituto, alguém que ia substituir Moisés, que era algo dificílimo. Olha isso aqui. Moisés foi e falou: Senhor, preciso de alguém para conduzir esse povo. O Senhor falou: Josué. Mas Josué não caiu de paraquedas lá, não. Estava lá, do lado certo, apoiando Moisés. Estava lá, crendo na palavra, fazendo escolhas certas, escolhas de fé. Não se distraiu, nunca falou de voltar, de desistir. Junto com Caleb, eles disseram: vamos tomar posse da terra. E você vê, né? Outros tiveram a mesma oportunidade, mas não o mesmo coração, a mesma fé. E quando chegou o momento de Deus erguer, promover, colocar numa posição tão alta, foi Josué. Josué. E o Senhor falou: chame Josué e apresente ao povo e dê da sua autoridade a ele. É ele. É ele. Isso é tão impactante para mim. Ele foi honrado, ele foi promovido, ele recebeu aquela autoridade, ele foi levantado no meio de tantos. Foi ele. Mas por quê? Porque tinha uma história, um processo, perseverança. Ele não desistiu. E chegou a hora. E Deus tirou ele no meio de todo mundo. Ele está lá no meio de tantos. Mas Deus escolheu ele porque ele tinha um espírito. O Espírito de Deus. Ele cria. Ele não duvidou. Ele não tomou o lado errado. Mas ficou do lado certo. Fez as escolhas certas. E isso muda tudo.
E chega o dia em que o Senhor levanta. E eu creio que o Senhor está dizendo isso aqui para você. Apenas seja consistente, persevere. Continue, porque Deus vai te erguer poderosamente como ergueu Josué. Vai te dar autoridade, vai te levantar, vai tirar você do meio de muitos. E você vai ser honrado. Resista. Como ele resistiu do lado certo. E Deus vai fazer na sua vida como fez na vida dele. Ele ocupou um lugar importantíssimo. Substituiu Moisés. E todo mundo viu que Deus o escolheu, Deus o separou. Mas não foi do nada. Foi porque esse homem plantou a boa semente, fez as escolhas certas, foi consistente em Deus. Seja consistente. Consistência, estabilidade, continuismo. Não se desvie, porque está chegando a hora de Deus erguer você poderosamente. Você vai se surpreender e todo mundo também. Deus vai fazer. E é grande o que Ele tem com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por essa vida que o Senhor ama tanto e está encorajando a ficar com a palavra, a crer, a abraçar essa visão poderosa que o Senhor nos dá, que muda tudo. Que ela seja consistente, que ela continue, que ela não se distraia, que ela não corte os processos, que ela não desista, que ela permaneça firme na direção certa, do lado certo, fazendo a coisa certa. Que essa pessoa seja tomada por esse entendimento agora, essa fé, e se levante, simplesmente resista firme na fé. Fazendo o que o Senhor espera dela, porque o Senhor tem muito com ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de vitórias, concordo com as orações, com as mudanças, com os milagres, com o sobrenatural. Senhor, que ela obtenha aquilo que ela está buscando para a honra e a glória do Teu nome. Que o Teu povo receba vida, força, ânimo, encorajamento para continuar firme na fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam se fortalecendo na fé e resistindo firme, sem distração. Porque está chegando uma virada. Essa onda poderosa de favor que vai erguê-la sobrenaturalmente. Abençoa o Teu povo em todo lugar. Peça a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde eu fico. Onde vou estar amanhã no encerramento do nosso terceiro jejum, ó, firme aí, em nome de Jesus. Hoje o clamor em todos os nossos templos, não quebre o propósito, foco, foco, foco. É tempo de restauração. Conta com a gente sempre, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.